Oi, oi! Eu estou aqui hoje para falar de Menina Clara, Clarinha, Clara dos Anjos do Lima Barreto. Lembrando que esse é o segundo vídeo da saga de vídeos que eu tô fazendo aqui nesse canal de resenha dos livros que vão cair no vestibular da UFPR. Essa resenha aqui é mais um resumo, porque a resenha mesmo, com características gerais, contexto histórico, linguagem, tudo isso você vai encontrar lá no meu Instagram, @anapiumbini. Eu tô produzindo um estudo dirigido com todas as obras que vão cair no vestibular, exercício, como usar elas no Enem também. Então assim, o material tá ficando bem bacana, dá uma passadinha lá pra você saber um pouco mais. Primeiramente, o nome do livro é Clara dos Anjos, mas de Clara tem bem pouca coisa. A Clara em si, ela é uma menina muito tímida, então ela acaba não falando muito no livro. Ela é uma moça de 17 anos, mulata, pobre, filha de um carteiro e mora no subúrbio do Rio de Janeiro. E a história toda começa quando o pai da Clara tá ali conversando com os amigos, trocando uma ideia, porque o pai da Clara também é musicista. Então ele tem um grupo de amigos que também gosta de música, então eles estão ali conversando, trocando uma ideia, e ele pede a Clara pra fazer café. E aí a Clara vai lá, leva o café e começa uma discussão sobre o futuro da Clara, com quem que ela vai casar. Toda essa discussão que, quando você tinha 17 anos, naquela época, já era uma coisa colocada em cima de você. E aí, no meio dessa conversa, desse bate-papo, um dos amigos do pai da Clara sugere levar pro aniversário dela de 17 anos um musicista que ele conhece. E esse musicista é o Cassie Jones. Uma rápida descrição do Cassie. O Cassie, ele é um jovem de um pouco menos de 30 anos, branco, e que é conhecido em todo o Rio de Janeiro por policiais, por advogados, por deflorar meninas, principalmente negras e pobres. Só que até então, naquele meio ali, ninguém sabia disso, então eles super topam. Tá bom, beleza, leva esse seu amigo então pro aniversário dela. E aí chega o aniversário da Clara, tá tendo aquela festinha lá na casa dela, com os amigos do pai, enfim. E aí uma amiga da Clara, no meio do aniversário, avisa pra ela: sabe aquela sua amiga, que é sua amiga de verdade? Ela avisa: Clara, este cara é um filho da puta. Não se envolva com ele. Eu conheço o histórico dele, ele não é uma pessoa boa. E aí o Cassie chega, já cumprimentando todo mundo, já aquela pessoa, sabe aquele tipinho de pessoa que entrosa com todo mundo gosta dele de primeira. Então, o Cassie é esse tipo de pessoa. Só que aí ele dá aquela olhada pra Clara, aquela olhada tipo de interesse mesmo, sabe? E a mãe da Clara acaba percebendo isso. Porque mãe sabe como é que é. Mãe tem um sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º sentido. Então a mãe da Clara já tinha se tocado de que tinha alguma coisa errada. E aí ela avisa pro amigo que trouxe o Cassie pra nunca mais deixar ele pisar na casa dela, porque ela não queria mais ver a cara daquele sujeito. Quem também encrenca com o Cassie é o padrinho da Clara. O padrinho da Clara é o Mahamaki. Ele é um personagem, assim, que nesse livro é o meu personagem preferido. Ele é um cara que tem alguns problemas psicológicos, né, dele mesmo. Ele tem uma deficiência motora no lado esquerdo do corpo e ele ama muito a Clara. Então, assim, é muito legal de ver que ele também já de cara já não gosta muito do sujeito, já fica meio desconfiado. E aí o Cassie vai embora, a festa acaba e fica aquela coisa, ele não pode mais ver ela, mas a Clara se sentiu bacana, porque a Clara, os pais dela mantiveram ela a vida inteira dentro de casa, ela não podia sair pra ver gente, pra conhecer pessoas, então ela não tinha a menor noção da maldade das pessoas, ela não sabia identificar preconceito, então ela não sabia que naquela época um homem branco rico se casar com uma menina mulata, pobre, era uma coisa que praticamente não acontecia, então ela não colocava nenhuma maldade naquilo. Pra vocês terem ideia, as únicas vezes que a Clara saía, isso é um momento que eu lembro bastante, era quando a vizinha dela, que era uma costureira, ia ao cinema. Naquela época o cinema era um tipo de cinema diferente, né? Não é igual hoje em shoppings, era um cinema mais local. Ia ao cinema e levava a Clara junto. Então esse era o único contato da Clara, assim, com o mundo exterior, digamos. E aí o Cassie, ele é muito esperto, então ele acaba conseguindo se encontrar com a Clara às vezes, falando: eu vim aqui ver meu amigo, e tava passando por aqui, vim ver a Clara, sabe? Mas com o tempo os pais da Clara começam a ficar cada vez mais em cima, assim, pra não deixar isso acontecer. Eles também se comunicam bastante por carta, ele faz aquelas cartas como se estivesse apaixonado por ela, assim, um verdadeiro filho da puta. Falando nisso, a mãe do Cassie Jones é super protetora, ela acha que o filho nunca faz nada de errado, que o filho dela é o maior presente, é uma dádiva na vida dela e que ele tá sempre certo, enquanto o pai do Cassie já sabe de todas as merdas que ele faz. Inclusive, chega a expulsar o Cassie de casa por causa disso. Mas aí o Cassie fica morando no porão, se eu não me engano, e a mãe dele fica levando comida pra ele. Ou seja, ele nunca se ferra porque a mãe dele tá sempre lá pra passar pano pra ele. E aí, assim, com todo esse joguinho que ele fica fazendo, a Clara acaba caindo e ela realmente acaba se apaixonando por ele. Mas, lembra que o padrinho da Clara tinha achado meio estranha essa situação? Ele começa a investigar e aí ele acaba descobrindo que eles estavam tendo esse tipo de comunicação. E quando ele descobre, o Cassie, junto com um amigo, mata
o Mahamar, que é o padrinho da Clara. E se não bastasse matar o padrinho dela, ele vai lá e conta pra ela que matou o padrinho dela. E essa foi uma parte que eu fiquei bem confusa do porquê que ele contaria que matou o padrinho dela. Mas confesso que eu fiquei feliz, porque eu pensei, ótimo, ela vai denunciá-lo e não vai ter um final triste essa história. Mas o que ela faz? Ela perdoa o Cassie, porque foi por amor. Gente, não tem nem como dizer que nessa parte eu fiquei com vontade de fechar o livro e parar de ler e não terminar a história. Mas eu precisava estudar pro vestibular, então eu continuei lendo. Mas assim, quando alguém mata o seu padrinho, você não perdoa a pessoa. Matou o seu padrinho. Não importa se foi por amor, por ódio, é seu padrinho. Provavelmente a pessoa que te deu mais presentes legais na sua vida e que mais te levou pra praia porque os seus pais estavam cansados de você. No caso, não a Clara, porque a Clara não saía de casa. Mas, cara, é o seu padrinho. Você não perdoa o cara que matou ele. E aí a Clara não só perdoa o Cassie, como ela se entrega para o Cassie. E assim, eu preciso falar que essa era uma parte do livro em que o Lima Barreto tinha a oportunidade de escrever um tipo de livro nunca feito antes. Quando ele contasse pra Clara que matou o padrinho dela, ela podia fingir, ah não, tá tudo bem. E aí planejar uma vingança muito boa, aprender a atirar, entendeu? E matar o Cassie Jones, porque ele matou o padrinho dela. Então seria um livro de vingança, tipo, a vingança de Clara dos Anjos. Mas não foi nada disso que aconteceu. Ela perdoou ele, ela foi deflorada por ele, como o livro mesmo diz. E aí adivinha, né? Porque assim, quando o negócio tá acontecendo desse jeito, nessa época, não podia ter outra situação. Então, é óbvio que ela ia ficar grávida. Então a Clara engravida, e aí a gente já tá indo mais pro final do livro, essas são as últimas páginas. E o Cassie faz o quê? Ele foge, obviamente, porque ele é um vilão nessa história. Ele é um vilão, então ele obviamente vai fugir. E aí, antes da Clara abortar, ela e a mãe dela decidem ir atrás da mãe do Cassie pra ver qual seria a reação dela, pra pedir ajuda, enfim. E aí, quando elas chegam na casa da mãe do Cassie, a Clara é humilhada de todas as formas possíveis. E assim, essa é uma parte muito forte do livro, porque a mãe dela fala coisas do tipo, meu filho com você? Nossa, jamais, isso jamais aconteceria. Então a Clara é humilhada de todas as formas possíveis. É uma parte bem chocante. E aí, no final do livro, a Clara olha pra mãe dela e diz, nós não somos nada. Então esse é o momento do livro em que a Clara toma consciência do lugar dela na sociedade naquele momento. Então é muito triste de se ler, porque até então você acompanha a passagem da Clara de uma menina ingênua que não sabia de nada do que acontecia no mundo, de uma menina que sofre as consequências de um jeito brutal desse mesmo mundo. Então assim, é um livro bem chocante, bem triste, eu admito, eu achei um livro bem triste. É bem triste. Lima Barreto, você podia ter escrito um livro sobre a vingança dessa menina, mas você não escreveu, você escreveu sobre a decepção na vida dela, e eu fiquei muito triste quando eu li. E é isso, gente, esse é o final do livro Clara dos Anjos, do Lima Barreto. E aí eu vou deixar aqui pra vocês uma questãozinha pra vocês pensarem nela, dar pause. E aí vamos lá analisar essas questões. A letra A não pode ser, porque fala sobre a sociedade rural, mas a gente tá falando sobre os subúrbios do Rio de Janeiro, então não é rural, é urbano. A letra B fala que está preso a cânones ideológicos românticos, mas isso não tem nada a ver, porque o livro claramente não tem nada de romântico, né? A última coisa que ele é um livro romântico. Ele é um romance, mas não é um livro romântico. Não tem nenhuma relação com aquela coisa do romantismo, de idealismo. O final do livro é realmente bem chocante mesmo, é bem triste, então não tem nada de romântico. A letra B fala que reflete a vida urbana paulista, mas lembra que é no Rio de Janeiro que acontece? Então não tá certa essa também. A letra D você já sabe que tá falando de outro livro, né? Imigrante, não tem nada de imigrante no livro. E aí só sobra a letra E, que tá 100% certa. É pré-modernista, reflete um sentimento nacional e tem uma grande consciência crítica dos problemas brasileiros, nesse caso, preconceito racial, desigualdade social, gravidez na adolescência. Então, assim, são vários os problemas que estão retratados nesse livro e que claramente o autor tem uma noção muito crítica deles. Eu até brinquei, né, falando que esse livro podia ser a vingança de Clara dos Anjos, mas a verdade é que esse não é o intuito do livro. O livro é realmente para fazer uma crítica social. E isso ele faz muito bem. Lima Barreto tá de parabéns, porque o livro é ótimo nesse sentido. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, crítica, sugestão, pode me mandar lá no direct do Instagram que eu vou ler tudo e vou responder com muito carinho.